Sabe, a Bíblia não diz que a mulher tem que morrer, tem que dar a vida pelo homem. Mas a Bíblia diz que o marido deve dar a vida, ele deve morrer por sua esposa. Ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Olha que forte isso para eles também. A presença de Deus aqui. Como? E eles, para eles fazerem isso, também é difícil. Assim como para nós também. Claro. Mas sacrifício, é o que tem que ser feito. Até porque casamento é sacrifício. Isso cordão de duas dobras. A gente não pode romantizar, achar que relacionamento é só amor. Tem os sacrifícios. E é os sacrifícios que faz fortalecer o amor. A gente abre mão de algumas coisas, porque a gente também está recebendo coisas boas. E aí, o que é que vem? Você está dizendo isso aí, porque com certeza o seu esposo também retribui. Mas um relacionamento, mesmo sendo cristão, ambos os dois, né? E aí você sempre se doar e ele nunca fazer nada para recompensar no sentido de retribuir, pelo menos um agradecimento. Meu esposo, por exemplo, todas as vezes que ele termina as refeições, eu quem faço, ele sempre diz muito obrigado. Tá uma delícia. Às vezes pode até não estar, mas eles, muito obrigado. Me lembrou meu marido. Quer dizer, pra ele não é tipo, você é minha empregada, tem que fazer, não. Ele sempre agradece. Não é o fato de que, tipo, filha, você tá cansada hoje, não vai... Não, vamos comprar comigo, que hoje você não tá podendo. Você tô entendendo que você não tá bem hoje. Mas ele sempre agradece. E aquilo ali me dá a sensação de que eu não estava ali como empregada, mas como cuidando de quem eu amo. Ambos entenderam que agora não são mais dois, são apenas um. Aí, quando eu me esforço e faço que ele, não exemplo, né? Que o homem não, por exemplo, a mulher faz e o homem não faz, se desgasta aquele relacionamento, mesmo sendo cristão. Aí, às vezes, tá os dois na igreja, tá orando, é crente, mas o dia a dia, a convivência está sendo desgastada por detalhes, são pequenas coisas que está dando brecha para que o diabo atue. Porque a gente acha que isso é besteira, gente, mas não é. Porque aí vai gerando na mulher aquela sensação, a baixa autoestima, a tristeza, essa sensação de que do que eu faço não vale nada, não está produzindo nada, não está nem aí, papá. E aí, é interessante que ele também ensina as crianças. Cuida da sua mãe, comida tá boa, levante, pega o prato, ajuda a lavar, faz isso aqui. É como se, tipo, você precisa zelar dela também, né? Sua mãe. E aquilo eu achei interessante porque ele também está ensinando o meu filho, que é homem, a ser um homem. A saber tratar, porque da mesma forma que ele me trata, o meu filho é super carinhoso, ele é desse jeito, mamãe, eu te amo, mamãe, me abraça, me beija, agradece pela comidinha, ele tem que aprender com o pai, é o pai que tem que ser o exemplo, então são às vezes besteiras que você acha que não tem nada, mas que o filho está buscando o exemplo do pai, a mesma coisa é a mãe. A filha está se espelhando na mãe. A minha filha, ela observa até quando eu estou me arrumando. Se eu botar uma maquiagem, um salto, ela quer botar também. Esse dia eu estava mexendo no computador, ela sentou e ficou mexendo também. Então, o que a gente está trazendo para o nosso lar, né? O exemplo, a convivência ali. E aí, como a Raine comentou no início, a nossa vida, a gente precisa fazer uma estratégia, um planejamento. Eu dou aula de RH e de administração, e às vezes eu digo para meus alunos, se você não controla a sua vida pessoal, você vai conseguir gerir uma empresa? A gente está falando de empreendedorismo. Se você não administra a sua vida pessoal, você vai conseguir administrar suas vidas no sentido educacional, nas suas relações externas? Não, porque a gente traz para fora o que já vem de casa, de dentro, sentimentos, ações, experiência, aprendizado. Né? Então, assim, a gente entende que essas ações... Por que a gente vê esses lares desestruturados? É a vivência, aquilo que não se foi dito nem aprendido. E é Deus quem quebra esses traumas. Que uma vez que uma pessoa vive essas situações complexas no lar, e que ela hoje superou, e hoje é uma mulher de Deus, um homem de Deus que tem um lar abençoado, foi porque Deus fez essas coisas. Deus sarou, Deus agiu, Deus moveu. E nada acontece com a minha imersão, sabe? Está inerte. Estou inerte aqui, espero que Deus faça um milagre. Não. Naquele momento que eu compreendo que eu não vou reproduzir o que minha mãe fez, o que meu pai fez, eu busco em Deus uma mudança, um novo posicionamento, eu faço uma nova história para a minha vida. Né? Assim, e o exemplo segue-se, porque aquilo que você faz na sua casa, o seu vizinho vê, quem trabalha contigo vê, a tua família te vê. Né? Então, aquilo se espalha como o cheiro de um perfume quando é exalado. Não é possível, é impossível alguém não ver e você não atrair pessoas. A irmã falando sobre oração. Eu não posso cobrar de uma igreja oração, de um círculo de oração, de pessoas oração, quando eu não oro. Quando eu não demonstro uma vida de oração. Quando eu não moro na minha casa. Quando eu não oro para fazer tudo aquilo que eu devo fazer. Então, se eu não influenciar, eu não mostrar pelo meu exemplo... E às vezes, aí você comentando sobre mim, aí às vezes assim, eu não estou preocupada em ser um exemplo para que as pessoas digam, ela é maravilhosa, ela é linda. Não.
É porque às vezes eu fico pensando assim, eu só me sinto bem se eu conseguir seguir isso aqui. Não é por reputação, não é verdade? Isso não é por isso, mas é que eu compreendo e eu penso que muita gente, a Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. Então eu compreendo que o meu primeiro ministério é minha casa, eu preciso ter um tempo para cuidar da minha casa, do meu marido. Se eu souber administrar o meu tempo, e é o que está matando muita gente, essa falta, essa questão de compreender a importância de administrar o tempo. Então, se eu puder administrar ele, eu vou poder, tem sim como eu cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, a minha vida pessoal. Eu tenho todos os dias um horário de oração na minha casa, né? Eu tenho um horário de acordar, de dormir, de comer. Às vezes eu saio para fazer atividade física. Eu tenho um horário que eu vou planejar minhas aulas. Eu tenho um horário de ir para a escola. Então, assim, estabeleça-se horários, estabeleça a prioridade. Ontem era um domingo, pelo amor de Deus. Tem muita gente trocando domingo por trabalho. Pelo amor de Deus, consagra aí esse dia. Disse assim, não, hoje... Só se o mundo estiver desabando. Deus disse assim, não, sai daí. Mas amanhece o dia, faz um almoço, ou sai para almoçar com a família. Isso é né? Vai cuidar de você, vai com seus filhos, principalmente, vai para a igreja, prioriza aquilo ali. Não importa, o restante da semana a gente vai resolvendo aí, vai se encaixando o que deve ser feito. Mas, assim, é se organizar. É prioridades. Verdade. Aquilo que deve ser feito no tempo certo. Verdade, eu queria aproveitar esse gancho diante de outra pergunta que temos aqui. A gente já está encerrando, viu, gente? Temos mais uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, eu queria aproveitar e abrir o meu coração para vocês a respeito de uma coisa. Vocês falaram acerca, né, um pouco do relacionamento de vocês. Eu queria abrir aqui meu coração para vocês, externar algo muito íntimo meu, acerca de relacionamentos. Então, assim, como eu comentei no início, eu tinha essa questão muito forte em não baixar a cabeça para homem, né? Por ter sido abusada e tal, na infância eu tinha muito trauma, também não cresci com meu pai, vim ter acesso ao meu pai agora em 2019, então assim, eu não tive essa questão da figura paterna e tal, então assim, imagina uma mulher arisca, minha mãe, no dia dos pais a gente dava o Feliz Dia dos Pais para quem? Para minha mãe, daí você já começa a entender o nível da carência paterna. Então assim, eu fiz assim, nossa, eu não aceito morar nesse interior. Não aceito. Então, quando eu cheguei aqui em Camaçari, por N motivos me trouxe aqui, eu sabia exatamente o que eu queria ser. Uma mulher empoderada. Não deixa. Uma mulher empoderada. Né? Determinada a ser uma mulher empoderada. Eu quero ter o meu trabalho, meu dinheiro, eu não vou depender de homem nenhum. Seu foco era esse. Meu foco era esse. E não era cristã, tá, gente? Então, vocês já imaginam aí, né? Sim, esse empoderamento Esse empoderamento, o sangue de Jesus tem poder. Então, aí eu conheci o meu marido, um homem que cresceu na igreja. E você falou uma coisa assim, que nós somos a influência dentro de casa. Os nossos filhos, eles se espelham em nós. Sim. Então, com pegando um pouco para vocês entenderem mais ou menos como que eu era, imagine aí, eu era muito arisca com meu marido. Tem aquele início, né, do casamento são amores, você só mostra o amor, o lado bom, você esconde aquela partezinha, aquela bagagenzinha que não é tão boa, mas de repente eu comecei a expor fraturas na alma. Fraturas na alma. E comecei a ser uma mulher totalmente insubmissa, pelo amor de Deus, o quê? Era líder na igreja, então eu era melhor que ele. Eu sei falar melhor que ele. E não sei o quê. Tudo eu queria ser melhor que ele. Sim. E aí, quando eu falo que a Bíblia, ela protege a mulher, não é machismo, é proteção. É por isso. Todas as vezes que eu ocupei este lugar, que não era meu, um lugar ficou vazio para alguma coisa. Forte. Muito forte. Ficou vazio para alguma coisa. Eu comecei a ver a minha filha rejeitando o pai. Eu tô abrindo o meu coração aqui. As minhas atitudes estavam espelhando nela. E ela começou... o pai chegava lá, o senhor não sabe? Você via que não havia... E eu, sabe, sempre muito aquela mulher muito raivosa, de explodir, de dar murro em parede. Era assim, desse jeito, explosiva. Muito explosiva. Então, eu comecei a clamar ao Senhor. Ele me apresentou a minha primeira ferramenta que me ajudou, foi o coach, que muitas pessoas têm um preconceitozinho com o coach, mas eu fiz a formação em coach pela Febracis e foi uma ferramenta de Deus poderosa na minha vida, na minha família. Conhecimento. Com certeza. E aí, até a minha filha vai fazer 10 anos e ela fala assim, graças a Deus, né, mãe, que a senhora conheceu o Paulo Vieira. Então, eu comecei, então eu estava numa empresa, eu pedi demissão. Eu fiz assim, eu preciso cuidar da minha família. Então, eu abri mão do trabalho na indústria. Hoje eu estou numa área que não tem nada a ver com as minhas formações. Daqui a pouco eu vou fazer até meu marketing, viu?
Oh. E aí... e aí eu decidi ser empreendedora. Uma coisa totalmente fora do terapeuta, do técnico de nutrição, totalmente fora, mas que me permitiu estar cuidando da minha família. Sim. Então eu comecei a ser submissa ao meu marido. E eu comecei a ter paz na minha alma. Aquele excesso de raiva, aquela sobrecarga, começou a ser diminuída, porque eu comecei a ocupar o meu espaço. Então, quando eu comecei a ocupar o meu espaço, o espaço de sacerdote provedor começou a ser ocupado por ele. Glória a Deus. Aleluia. E a minha filha começou a respeitar ele como um homem que ele merece ser respeitado. O sacerdote, ela sabe disso. Falo, filha, na hora que a gente prepara o almoço, qual é o maior pedaço do frango é de quem? Olha ele aí, é do meu pai, porque ele é o sacerdote. Eu fiz exatamente. Olha aí, que coisa linda. Exatamente. E eu sinto uma gratidão em ser submissa ao meu marido. A estar na mesma missão que ele, entendendo que Deus colocou ele na minha vida para me proteger emocionalmente, principalmente emocionalmente. Que testemunho forte. Então é isso, gente. Muito E forte. o interessante é que Deus une não só vidas, mas propósito. Porque em outras situações ele podia ter separado de você. Mas ele ficou, porque talvez ele tenha entendido que ele tinha que ser resistente. E através da sabedoria dele, da persistência dele, ele conseguiu superar. Tiago, você é um homem de Deus, meu irmão. Você é um sacerdote, pode ter certeza disso. Ele poderia não ter suportado. Mas ele passou pelo processo junto com você. E hoje você está aqui, essa mulher de Deus abençoada. Amém. Gente, isso é lindo. Graças a ele que também ajudou nesse processo.